Eis agora o tempo propício, eis agora o dia da salvação. A ninguém façamos ofensa alguma, para que não seja censurado o nosso ministério. Porém, em tudo mostremo-nos como ministros de Deus, com muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nas revoltas, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, pela castidade, pela ciência, pela longanimidade, pela benignidade, no Espírito Santo, por uma caridade não fingida, pela palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas de justiça, à direita e à esquerda, entre a glória e ignomínia, entre a infâmia e o bom nome, julgados como enganadores, e todavia sinceros, por ignorados, mas bem conhecidos, como moribundos, e eis que vivos, como castigados e não mortos, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, porém enriquecendo a muitos, como nada tendo, e entretanto possuindo tudo. E o Santo Evangelho de hoje de São Mateus. Naquele tempo foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo demônio. Depois de haver jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se o tentador, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se convertam em pães. Ao que Jesus respondeu, dizendo: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o demônio o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenou acerca de ti, e nas mãos te tomarão, para que com teu pé jamais tropeces em alguma pedra. E Jesus disse-lhe: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor, o teu Deus. De novo levou-o o demônio a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com seu esplendor, dizendo-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Então o deixou o demônio, e eis que os anjos se chegaram e o serviram. Essas são as palavras do Evangelho de hoje. Podem se sentar. Eu te ouvi no tempo aceitável, e te ajudei no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui o dia da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Caríssimos fiéis, começamos hoje, oficialmente, o tempo de Quaresma. O tempo aceitável. A preparação solene para a festa gloriosíssima da ressurreição de Nosso Senhor. Hoje a Igreja coloca diante de nós a recordação da Quaresma, que Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu por seu santo exemplo, sendo levado pelo Espírito ao deserto, onde jejuou 40 dias e 40 noites e foi tentado por Satanás. Consideremos hoje o que Jesus fazia em seu tempo de preparação, para que aprendamos como observar bem nossa Quaresma. Para começar sua vida pública, Cristo primeiro foi até São João Batista e recebeu seu batismo de penitência, pois ele, a inocência encarnada, havia de carregar o peso de nossas iniquidades e oferecer um desagravo total à majestade infinita de Deus ofendida. Então convém que nós nos lembremos de nossos pecados e, como em punição por pecado original, havemos todos de morrer. Pois, como São Paulo diz, o estipêndio do pecado é a morte. E em outro lugar diz: está decretado aos homens que morram uma só vez, e depois disto se siga o juízo. Guardemos bem o que o sacerdote disse na distribuição das cinzas na quarta-feira. Lembra-te, homem, que
tu és pó, e em pó voltarás. Assim podemos começar bem nossa quaresma, nossas penitências, lembrados da realidade da morte e humilhados até a terra. Depois de seu batismo, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Que o Espírito Santo leve cada um de nós também ao deserto nesta quaresma. Espiritualmente, todos nós podemos ir ao deserto, procurando deixar o barulho e confusão do mundo e estar em solidão. Devemos todos, de acordo com nossas possibilidades, nos retirar da multidão, das distrações do mundo e ter mais tempo para exame de consciência, leitura santa e meditação. Nesse deserto de solidão espiritual, é necessário que pratiquemos o santo jejum, como Jesus. Sim, é verdade que aqui no Brasil existe uma dispensa e que o rigor da quaresma não pesa muito nossos corpos. Mas não existe e nem pode existir a dispensa da vida espiritual, da necessidade de carregar a cruz e fazer penitência. Pois nosso Senhor disse: o que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. E em outro lugar disse: se não fizerdes penitência, todos perecereis do mesmo modo. Ora, o jejum corporal não é a única forma de praticar penitência. A primeira e mais importante abstinência consiste em renunciar ao pecado, a Satanás e às pompas dele, como fizemos no santo batismo. Para honrarmos bem nessa renúncia, ouçamos e observemos o que diz o santo apóstolo. Que concórdia pode haver entre Cristo e Belial? Ou que sociedade entre o fiel e infiel? E que consenso entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivo. Como Deus diz: eu, pois, habitarei neles, e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Se nossos corpos são os templos do Espírito Santo, temos que nos manter afastados, longe de qualquer ídolo impuro, de servidão à carne ou ao orgulho. Qualquer apego desordenado tem que ser lançado fora de nosso coração. Não pode caber no templo de nosso coração senão Deus e tudo que nos leva a Deus. Pois Santo Agostinho diz: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Assim devemos entender a prática de mortificação como um meio de purificar o nosso coração, para que nossa alma possa repousar em paz com Deus. Agora vamos a falar sobre as tentações que Cristo passou no deserto. Por ter uma santidade infinita em sua divindade, e por ter uma natureza humana sem mancha de concupiscência alguma, Jesus não sentia tentação interior. Porém, bem poderia permitir que o diabo sugerisse algo exteriormente, como vemos hoje. Aprendamos com Jesus como combater as tentações do inimigo. Enfraquecendo o corpo com mortificação, vivificamos o espírito para a luta. O diabo disse a Jesus: se és o Filho de Deus, dize que estas pedras se convertam em pães. Jesus respondendo lhe disse: escrito está, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Entendamos como temos que superar a gula pela temperança, pois refrear os prazeres do paladar é indispensável para termos uma vida espiritual. São Gregório diz que alguém que não doma ainda o vício de gula nem sequer se levantou para começar o combate espiritual. Também São Paulo escreve aos Filipenses: sede meus imitadores, irmãos, e não percais de vista aos que andam assim, conforme tendes o nosso exemplo. Porque muitos andam, de quem outras vezes vos dizia, e agora também o digo, chorando,
que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. Caros fiéis, tomemos cuidado que nós nunca nos afastemos de Deus pelos ínfimos prazeres de paladar, especialmente nessa Santa Quaresma. Vejamos agora a segunda tentação no deserto. Então, tomando-o, o diabo o levou à cidade santa e o pôs sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque escrito está que mandou aos seus anjos que cuidem de ti, e eles te tomarão nas palmas, para que não suceda tropeçares em pedra com o teu pé. Jesus lhe disse: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aqui vemos um outro ponto indispensável da vida espiritual, o de evitar a ocasião de pecado. A respeito de tentação, é bom sempre se lembrar daquilo que São Paulo ensinou, dizendo: Deus, que é fiel, não permitirá que sejais tentados além do que podem as vossas forças. Em caso de tentação, dar-vos-á os meios de lhe resistir. Mas ai daqueles que não vigiam contra as ocasiões de pecado, caros fiéis, e que sem escrúpulo se expõem ao pecado. Para punir a nossa presunção, não poucas vezes Deus permite uma queda. Não obstante o que o apóstolo ensina, pois como Jesus falou ao diabo, está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Caros fiéis, não é em vão o que Jó, do Antigo Testamento, disse: fiz pacto com meus olhos, de não olhar para uma virgem. Assim vemos a grande pureza nesse homem de Deus, pois ele, inspirado por Deus, entendeu como temos que precaver os maus pensamentos e guardar nossos sentidos contra qualquer perturbação desnecessária. Dizem que os olhos são as janelas da alma, e o profeta Jeremias disse: a morte subiu pelas janelas. O rei Davi, por não refrear os olhares e por praticar ociosidade, viu a Betsabé, e todos nós sabemos qual era o fim dessa história. Então pratiquemos a custódia dos olhos, refreando a curiosidade, especialmente quando estamos expostos no mundo. E lembremos o que Jesus disse: todo o que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. E se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti, porque melhor te é se perca um de teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Enfim, consideremos a terceira tentação. De novo, subiu o diabo a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então lhe disse Jesus: vai-te, Satanás, porque escrito está: ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele só servirás. Bastante fácil é admitirmos fraquezas contra a virtude de temperança, ou pequenos descuidos em refrear a nossa curiosidade. Mas será que também estamos sem peso na consciência a respeito dessa terceira tentação? Vaidade das vaidades, e tudo é vaidade, se não amar a Deus e só a Ele servir. Aprendamos com Jesus como devemos desprezar as falsas glórias e riquezas e a soberba deste mundo, para não perdermos a vida eterna. Como castigados, mas não mortos. Como tristes, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como quem não tendo nada, mas possuindo tudo. Peçamos a Deus a graça de entendermos bem o significado dessa quaresma de Nosso Senhor, que consideramos hoje. Também peçamos a graça de observarmos
com fidelidade essa quaresma de agora, não nos abstendo das falsas consolações do mundo e buscando as águas vivas da graça. Pois Deus diz por Jeremias, o profeta: o meu povo fez dois males. Abandonaram-me a mim, fonte da água viva, e cavaram para si cisternas rotas que não podem reter as águas. Voltemos a Deus essa quaresma de todo o nosso coração e façamos a resolução de não deixar passar essa quaresma como todas as outras, com tibieza e dor na consciência. Façamos como está escrito no livro de Isaías: vós tirareis com gosto águas das fontes do Salvador. E digamos como o rei Davi: assim como o servo suspira pelas fontes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma está ardendo de sede pelo Deus forte e vivo. Quando virei e aparecerei diante da face de Deus? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.